porque, embora Sócrates tenha sido acusado de ateísmo, além de ser um corruptor da juventude, a palavra ateísmo, aplicado pelos algozes de Sócrates, não é o sentido da palavra ateísmo que eu vou ver na Idade Moderna. O próprio cristianismo também foi acusado de ateísmo por Roma, então Paulo também era um ateu. Ateísmo naquela época significa a negação aos deuses do Olimpo, ou na época de Roma, uma negação aos deuses de Roma. Então, se eu nego um tipo específico de medicina, não significa que eu estou rejeitando a medicina como um todo. Eu estou indo contra aquele tipo de medicina. Então, a filosofia, ela se levantou contra uma hegemonia dos deuses e do mito que queria dar contas de explicar a realidade de uma maneira até, permita-me dizer, usando de má fé o elemento do sagrado. Então, por isso que você começa ali, a partir de Tales de Mileto, que ele começa a mostrar para as pessoas que podia se encontrar uma explicação para a físis, para a natureza, para a lógica de todas as coisas, que não fosse apenas aquela voltada nos mitos, nos deuses e na forma hegemônica como os déspotas, né, que eram justamente os reis ali, essa palavra até vem da época de despotismo, vem disso aí, como eles usavam aqueles princípios religiosos para subjugar o povo. Curiosamente, se eu pegar o exemplo de Abraão que você pediu, Vilela, o próprio Abraão também foi uma disruptura. Quando Abraão sai do Oriente Médio e questiona os deuses ali da Suméria e vem para a terra que o Deus de Israel lhe mostrou, a religião abraâmica ela já é uma ruptura com aquela forma de religião sumeriana. Por exemplo, ele agora concebe um novo tipo de religião que não tinha imagens de escultura. Abraão concebe uma religião que, diferente da religião sumeriana, a divindade não é filha do universo, mas é aquela que produz o universo, porque nos mitos sumerianos, os deuses são filhos do universo. O universo ou ele existe por toda a eternidade, ou ele é autoexistente, e depois dele que surgem os deuses. Mesmo a mitologia grega, a teogonia de Hesíodo vai na mesma linha. Zeus, Poseidon, os deuses do Olimpo, Hera, eles são frutos do universo. O universo existia antes deles. A religião abraâmica, não. O Criador antecede. Isso é tremendamente revolucionário. Adorar um Deus sem usar imagens como intermediários, isso é tremendamente filosófico. O que, a partir de Tales de Mileto e chegando em Sócrates, depois Platão e Aristóteles, aconteceu na Grécia em reação ao establishment religioso, aconteceu na Suméria com Abraão em relação ao establishment religioso. O próprio Jesus, quando ele questiona os padrões religiosos do seu tempo, ele também estava indo contra o establishment. E os demais que a gente podia citar aí, como já foi bem colocado pelo professor, entrando em Idade Média afora, depois a época da Reforma Protestante e até atualmente, ou seja, a filosofia, ela me coloca numa situação de descontentamento com aquilo que não pode ser questionado. E para terminar minha resposta, eu encontro na Bíblia diversas passagens que me incentivam a questionar. O próprio Deus fala, através do profeta Isaías, fazei prova de mim, fala através de Malaquias, fazei prova de mim, provai e vede que o Senhor é bom. E essa palavra provar no hebraico, a palavra ta'am, significa provar com os elementos sensoriais, com a sua cabeça. Jesus, quando falou da sua vinda ao mundo, a primeira coisa que ele falou, olha, vejam que ninguém engane vocês.